orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Essas palavras são palavras de Paulo, porém as faço minhas nesta noite. Porque se o Espírito Santo não me conduzir, não sai uma palavra. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para o Senhor nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa palavra lá no livro de Juízes. Eu não sei porquê, mas essa é a palavra. Eu nem me lembro se eu já preguei ela aqui, mas Deus tem me confortado com ela. Juízes 7. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ler do versículo 13 até o 20. Juízes, capítulo 7. Ajude seu irmão para todos lerem junto. Amém? Juízes 7, versículo 13 até o 20. E diz assim a palavra do Senhor. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Eu gostaria que nesse momento todo mundo dissesse: a espada de Gideão. A espada de Gideão. Louvado seja Deus. Filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. E diga todos um para os outros: nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 campanhas e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tocha dentro. E ele lhe disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Agora digam todos: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 6 homens que o acompanharam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 campanhas tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. E gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Todos nós juntos: a espada pelo Senhor e por Gideão. Podeis sentar em nome de Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, eu vou trazer aqui, não é uma mensagem de... Talvez você queria uma chave, um carro, ou algo nesse tipo. Mas para nós alcançarmos qualquer coisa do Senhor, primeiramente temos que nos conduzir a Ele, conforme Ele quer. Nós sabemos que Gideão, a palavra fala que Gideão era um homem que estava malhando trigo num lagar de prensar uvas, porque grande era a fome, grande era o deserto e grande era a perseguição dos midianitas.
midianitas, e já faziam 7 anos que eles estavam assim, com medo, destruídos, acabados, e muitas vezes sem querer até lutar, sem querer até pensar que era povo algum. Porque Gideão tinha uma força para poder produzir algo nele que serviria não propriamente somente para ele, mas para os que estavam com ele. Só que tem um detalhe. Ele estava malhando trigo e o anjo aparece e diz assim: valoroso guerreiro, diz para ele, lá no versículo 1: o Senhor é contigo, valoroso guerreiro. Aí a gente pode se perguntar: como é que o Senhor é conosco ou era com ele? Se a situação é de calamidade, como é que o Senhor é comigo e contigo e diz que nós somos valorosos? Se essa situação que eu e você está vivendo, nem eu e nem você entendem. Não é para pensar? Mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, ele sabia que ele tinha força. E sabia também que Gideão era o menor da sua casa. Era o menor, ele era o menor, porque para Deus só importa o menor. Não importa o grande, não importa quem sabe muito, mas importa quem não sabe nada. E Gideão tinha que se assegurar e disse assim: olha, peraí, o Senhor é comigo, eu sou menor, mas peraí que eu vou fazer ali vou pegar uma cria, vou fazer um holocausto aqui para você levar para ele. O anjo do Senhor tinha que aceitar aquele holocausto. Ele estava tão sem entender que Deus era com ele, que ele precisava ver se Deus realmente ia aceitar aquele sacrifício. E assim ele fez. E o Senhor disse que ali haveria paz. Depois daquele holocausto, depois daquele sacrifício, aquele lugar seria chamado lugar da paz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é paz. Dizia aqui, porque ele viu que o Senhor iria começar a trabalhar. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que o guerreiro valoroso, ele está conosco. Um dos tempos de Jeremias, quando todos açoitavam, quando todos perseguiam, quando todos humilhavam Jeremias, teve uma frase que ele falou, louvado seja o nome do Senhor, lá em Jeremias, lá no capítulo 20 de Jeremias e o 11, quando ele dizia até que o Senhor enganou a ele. Olha a que ponto o profeta consegue chegar a dizer que o Senhor enganou a ele, porque muito era afronta, muita era perseguição, muito era o levante, e ele se sentia só dentro da prisão, dentro do poço de lama, de todo jeito. E Deus sempre salvando Jeremias. Louvado seja Deus. E uma das frases que alguém disse para Jeremias, disse aqui, ó, Jeremias 20:11: mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Não fique contra ninguém não, meu irmão, porque se Deus vê algo mal em você, é você que vai ser fracassado contra os ungidos e escolhidos do Senhor. Ninguém pode contender com aquele que faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nem eu e nem você tem o direito de dizer não vou, mas Ele me escolheu, Ele te escolheu para uma boa obra, e essa Ele vai concluir. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui a palavra que Gideão foi ali para tirar os ídolos da casa até do pai Joás, e tinha ídolos na casa do seu pai, mas ele levantou Gideão para poder tirá-los, e com muito medo, porque ele era medroso. Quem não é medroso aqui? Levanta a mão. Quem não é medroso? Quem não é? Porque às vezes a gente tem que ter um temor. É o temor que eu estou falando. Não medo qualquer, é o temor que tem que estar dentro de mim, de
você. E ele tinha medo porque o pai era seu pai. O pai era seu pai. Porém, ele estava amando do Todo-Poderoso. Uma das frases lá em Atos de Pedro diz assim: porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu não sei se é cabível aqui nesta condição, mas o Senhor me lembra ela e eu falo: louvado seja Deus. Muitas vezes é melhor obedecer o que Deus manda. E ali ele foi, tirou todos os... E foi mais à noite. Quem tem medo vai de noite, cai na escalada, na madrugada, entrega tudo, fica sem nada e amanhece bem. Você está entendendo o mistério? Amanhece bem porque você não leva desaforo, mas não dá desaforo a ninguém. A gente leva somente para o Senhor e o Senhor encarrega-se de tirar o que tem. É o Senhor quem faz em mim e em você, não somos nós mesmos. Às vezes a espada está até na nossa mão, como estava na de Pedro quando ele veio no sumo sacerdote e disse para a orelha. Mas o Senhor disse: ei Pedro, eu não estou com o povo desse tipo, mas eu estou com aquele que conserta, que corrige, que tem humildade, que quer acompanhar, que quer unir e que quer ajudar. Eu não dou esse ensinamento. Às vezes a gente se acha, né? Mas Deus vai colocar no lugar o que está fora do lugar. O Senhor é quem vai colocar no lugar o que está fora do lugar. Portanto, faz somente a tua parte. Senhor diz assim para a sua igreja nesta noite: faz somente a tua parte. Não murmura, não reclama, porque Ele está trabalhando. E ali ele tirou os altares idólatras, recebeu até o nome, porque quando alguém não gosta de mim, você bota logo um apelido. É aquela tal, é aquele tal, é aquela tal e aquela tal. Foi assim com Gideão. Jerubbaal. Eles pensavam até que ele estava do lado de Baal, porque Baal é outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Jerubbaal chegou à noite, tirou tudo, ficou lá com medo, desconsolado, e o Senhor apareceu e disse: agora tu vai, porque ele viu a força e a coragem dele incutida dentro de mim. De você tem força que somente o Senhor é quem dá. Louvado seja o nome do Senhor. Somente dos altos é que vem a força, porque ele diz: eu sou tua força e fortaleza. Na alegria ele alegra os corações e ele dá força. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá força ainda hoje. Ei, você nem tem, não quer nem pregar, não quer nem ir. Mas o Senhor disse: ei, não foi tu que me escolhesse a mim, mas eu fui que escolhi. Agora não esquece que eu te botei lá para tu fazer e concluir. Nem arretaste. E eu não posso correr do chamado, nem você. Nem você. Assim mesmo foi Moisés. Queria nem falar, não sei falar, botou um bocado de empecilho. Leva Arão, o teu irmão, porque tu vai ser por boca. Não, tu vai ser pela minha face, e ele será quem vai falar através de ti. Ele tinha que falar e Arão traduzir para o povo, porque ele era gado. Não sabia falar e nem queria ir. Mas é dos pequenos que ele gosta. Não é daquele que se exalta, que diz eu já sei. Mas daqueles que não sabem, que diz não tem como ir. Até aquele que quer correr e diz: eita, volte. E não corra não, viu? Não corra não, porque o Senhor pega. Sabes tu como é que Deus opera? O que é que Ele tem na tua vida? Aleluia. Sabes tu como tu vai trabalhar para Ele? Essas palavras não são minhas. Mas o Senhor tem algo extraordinário para alguém aqui. Eu não sei quem é. O Senhor tem algo muito profundo e muito mais excelente.
fruto. Eu estou falando de fruto de Espírito. Fruto de Espírito. E vem consequentemente os dons. Não confunda. Uma coisa é fruto do Espírito. Outra coisa são os dons que você vai utilizar como a espada de Gideão. E ele não dá a todos não, viu? Ele só dá a quem ele escolhe. Mas tinha 300, não tinha? Tinha 300. Tinha 300. Se tivesse só esse pouquinho, já serve. Os tempos são difíceis. Ele conta com os 300 mesmo. Não é com mais do que isso não. É só 300, ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou correr. Eu vou correr porque se eu ficar falando aqui, eu vou falar muito da situação de Gideão. Mas ele era um homem que tinha medos. E ele fez ali, quando ele derrubou os altares idólatras, mais um contato com o Senhor. Ele disse: olha, eu vou botar um churrasco de algodão aqui. E se o Senhor vai me enviar, eu tenho que ter certeza. Olha o que ele disse: eu tenho que ter certeza que o Senhor está comigo. Quantos vai de todo jeito? Quantos que não estão nem orando para saber o caminho? Quantos que não fazem uma vigília na madrugada para saber se o que está na mão é dele mesmo? Está fazendo muitas vezes de todo jeito, nem arrepra as ideias. Ele não quer a obra dele de todo jeito. Aleluia. Assim diz o Senhor: se você pegou algo na mão, faça com excelência. Nem as deixe quem quiser falar, assim diz o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E aquele churrasco de algodão, ele disse: se amanhecer com um orvalho molhado, é porque tu está no negócio, eu irei. Mas também ele disse: agora eu vou fazer diferente. Se tiver o orvalho e esse churrasco aqui não ficar molhado, aí aqui tu estás também comigo. Ele tinha tanto medo que ele fez foi 2 provas, não foi uma só não. Muitas vezes você tem que fazer prova mais de uma vez para saber o que é que Deus quer, como é que Deus está fazendo, como é que Ele está operando e o que é que Ele quer que eu faça. Qual é o próximo passo? Porque Gideão perguntou: eu vou só se tu estiver comigo. Se eu estiver sozinho eu não vou, mas se tu estiver comigo eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. E amanheceu aquele chumaço de algodão, ora molhado porque ele pediu, e ora enxuto. E ele teve a certeza que ele deveria ir. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mesmo assim? Mas vamos adiante. Vamos adiante aqui no 7. Que depois de muitas coisas que se passaram com Gideão, louvado seja o nome do Senhor, chegou aqui no capítulo 7, aonde fala sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas. Eu estou falando de presença de Deus. Eu estou falando que você só vence com as forças dele. Eu estou falando que eu e você tem que se esvaziar de mim e de você para poder receber o que é dele e a gente poder atacar e ter a vitória. Porque a vitória não é válida somente com a minha presença ou com as suas, mas com a presença do Todo-Poderoso. Eu e você vamos contemplar a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que eles foram de madrugada para um acampamento que era próximo lado de Midian. E ele estava com muitos homens, porque Gideão tinha um exército. Embora tinha medo, mas ele tinha que lutar com a própria vida, a própria subsistência naquele lugar onde os midianitas ceifavam, tiravam e destruíam tudo. Pisavam com o pé, não deixavam ele comer. E quando alguém sabe que vai morrer, pega uma força, adquire algo que diz: não, o meu povo não vai morrer não. E sempre Deus levanta algum que mesmo sem força está por liderança. Você não compreende o trabalhar de Deus? Deixe Deus trabalhar. Deus é quem levanta. E muitas vezes já estava olhando o trigo lá atrás e você nem sabe. Você não sabe.
A presença de Deus grande aqui. Você não contempla, você não sabe. Foi lá atrás, mas não trigo disse: eu vou sem força, eu vou sem espada, eu vou querendo morrer. Jesus! Ai, Jesus. E disse que ele tinha um exército. Mas aí o Senhor disse assim: olha, para ninguém pense que a honra, que a força e que a glória seja tua e seja do povo. Eu quero que tu tire 99% do teu exército. Andaiaçu para Naiaxé. Ele tinha uma força dentro dele que ele tinha que arriar. Ele tinha que se quebrar. Ele tinha que convencer-se que Deus era Deus na vida dele, para que Deus pudesse agir e colocar novamente a espada de forma correta em sua mão. Aleluia, glória. E ele teve que se despedir daquele grande exército. Se você ler essa história, você vai ver em algum ponto que ele fala sobre isso. Ele deixou porque ele tinha um exército muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Se não me engano, era 32 mil. 22 mil homens aqui. Louvado seja Deus. E ele disse assim: olha, simplesmente os covardes e medrosos dizem que volte agora. E é covarde e medroso sem pagar preço. Porque eu já vi gente covardando e tendo medo porque pagou preço. Mas os sem pagar preço, porque tinham os ideais na frente para dar o alimento. Esses sim, quando disseram aos covardes, os medrosos, aquele que não quer nem tentar, esses voltam. Aí voltaram uma carrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltaram muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos ficaram. E diz que ficaram ainda um número grande. Não dá para ver aqui. Isso não importa agora. Ficou um grande número. Se os pastores souberem, me ajudem. Eu não sei de tudo não, irmão. Mas eu sei que eu tenho um Deus que ensina tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Então ficaram aquele exército e ele disse assim: olha, foi 10 mil daqui. 10 mil ficou. Mas o Senhor tornou a dizer: olha, ele sempre ainda vai falar conosco se tu estás pronto para a batalha ou se tu tem que deixar algo ainda. Se tiver que deixar algo ainda, ele vai falar comigo, com você, e vai dizer: a vitória ainda não está no pé. A vitória ainda não vai chegar porque está faltando algo. Aqui era o exército, né? Porque o exército simbolizava a força que Gideão tinha. E ele tinha que se desarmar das armas carnais, das armas que é física, para receber a armadura que vem do céu. Ele está entendendo aqui a glória. Essa armadura que é de Deus, não é a minha nem a tua. Eu e você não podemos pecar. Nem evitar, nós só podemos receber. Não é sem sofrimento não. O Senhor com sofrimento levou muitos pecadores à glória. E ele diz lá em Isaías 53 que ele é o servo que se esvaziou-se e na sua humilhação ele conseguiu tirar os pecadores e transgressores da lei para um céu de glória. Aleluia. E quantas vezes ele quer usar a mim e a você para levar aqueles que ainda estão pecando, para levar ele, aquele que está transgredindo, e até mesmo eu e você que transgride a lei. Até eu e você que transgride a lei. Ele fez por mim porque eu não posso fazer por ele. Aleluia. Glória a Deus. Sofra porque o
sofrimento vai lhe trazer a justiça de Deus, vai lhe trazer as vitórias de Deus, vai lhe trazer os dons de Deus, vai lhe trazer as posições de Deus. Sofra. Sabe por quê? Porque a minha palavra diz que quem muito ama, perdoa. Não é fácil perdoar, não. Mas quem perdoa é porque sofre pelo amor que vem do alto. Sofra pelo amor dele. Não é pelo amor do meu irmão, mas a gente tem que incluir ele pelo amor dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz que ele disse assim: olha, vai que eu vou te dizer lá na frente quem é que vai contigo. O que eu disser que vai contigo, esse vai. Mas o que eu também disser é mistério, não? O que eu também disser, esse não vai contigo, esse também não vai. Mas Gideão foi, ele somente obedeceu. Somente obedeceu. E lá, quando os homens, os 10.000 homens, foram para a beira da água, uns lamberam que nem cão e uns levaram até a boca. Posição de combate, posição de vigia, posição de quem não tira os olhos de Deus. Mas aqueles que descem, aqueles que lambem que nem cão, esse, pelo que me consta na Bíblia, na porta logo volta para o vômito. Desce, não volte para o vômito. Está lá em Apocalipse. O Senhor disse essa noite: não volte, mas leve até a sua boca. O que é que nós temos que levar até a nossa boca? O que está no coração sai pela boca. Se eu não tenho o que dá no meu coração, só vou voltar para o vômito. E o Senhor vai nos repudiar. Deus me faz lembrar da igreja de Éfeso. Mas eu não vou entrar nisso, porque o Senhor é maior do que qualquer outra coisa. Ele só nos dá uma advertência essa noite, que nós temos que mudar, como Gideão também mudou. Creu no Senhor, levou os homens a irem tomar água, e água é o Espírito Santo, e água é a unção dele dentro de nós. É cavar poço, é ir pelas madrugadas para descer e pegar as águas que o Senhor vai derramar sobre os seus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que ali só ficaram 300 e o Senhor veio com a novidade. Olha, os 300 que levaram, os 300 que levaram a água até a boca, esses irá contigo. Pronto, quem decide tudo é o Senhor. Se é com 2, é com 2. Se é com 1, é com 1. Se é com 4, é com 4. Mas tu vai. Aleluia. É assim que diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Ele quer não uma quantidade, mas uma qualidade para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi e disse: louvado seja Deus. Ele disse: olha, agora vai, porque eu vou entregar os midianitas nas tuas mãos. Olha quantas coisas passou Gideão para poder obter a vitória. Ele teve que passar por estágio, por estágio. Como é que por estágio? Obrigado. Ele teve que passar por estágio. Ele teve que passar por processo. Ele teve que reconhecer que era com a força do Senhor. E aí o Senhor disse: agora tu vai. Mais uma coisa, ele ainda estava com medo. Aí disse assim: não tema não. Se tu tiver com medo, leva o teu amigo. Olha, se tu tiver com medo, leva o teu amigo. Leva o teu amigo se tu tiver com medo. Leva o teu amigo se tu tiver com medo. Sabe como era o nome desse amigo? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É pura. Pura.
curar o nome dele. Leva o teu amigo e tu lá vai com ele. Oh, não, tá brincando. Meu amigo também, meu esposo, para quem não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos levar o nosso amigo. Porque acredito nessa história de inimigo não. Porque quando a gente tem um inimigo, a gente amontoa braços em cima da cabeça dele. E ela é minha amiga. Não mexa com ela não, porque ela é minha amiga. É mistério, é mistério. Ela é minha amiga, viu? Não mexa não, porque ela é minha amiga. Alguém que tem um inimigo, deixa que Deus vai trabalhar no coração. Somente ora e pede o bem, porque tu vai amontoar brasas vivas no coração. É assim, a peleja não é minha, mas é do Senhor. A peleja não é vossa, mas é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali disse que ele desceu, e quando ele ia descendo, agora chega a pregação. Louvado seja Jesus. Agora chegou o Deolin, né? Que ele foi descendo pelo acampamento. E alguém teve um sonho e contou que o pão de cevada ia rolando, ia destruindo tudo. E o bom é que Deus ainda dá interpretação a gente que não é nem Cristo. Para entender que com o povo israelita ninguém mexe, que com o povo de Deus ninguém pode atrapalhar, que ninguém pode impedir a obra que Deus está. Ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode impedir quando Deus quer dar vitória. Louvado seja Deus. E aí diz que quando ele disse assim, olha, então seu amigo respondeu, não, só pode ser uma coisa. É a espada de Gideão. Olha o que ele disse. Isso é a espada de Gideão. Gideão passou por um processo, teve que entregar mais de 99% do exército dele, teve que cavar poço, teve que conhecer Deus, mesmo com medo, teve que entender que era Deus que iria colocar a vitória. E ele ali recuperou, sabe o que? A sua fé. Quando ele viu que a fé estava viva, quando ele viu que ele já estava trabalhando, porque quem quando cava o poço ele recupera a fé, ele recupera a conduta, ele recupera amor, ele recupera pedido de perdão, ele sabe perdoar, ele sabe ser generoso, ele sabe bondade também, e ele sabe trabalhar com sofrimento para o Senhor. É criticar o próximo, porque diz aqui que ele agora estava pronto, agora ele estava na posição. Mas tem um detalhe. Diga um pouco, tem um detalhe. E que detalhe? Porque quando um líder está pronto, ele vai ter que buscar os outros que não estão. A vitória não era somente de Gideão, mas a vitória era dos 300 que iam com ele. Então a liderança que já sabia quem era Deus, teve que dizer, olha, pois bem, ele vai entregar a vitória na mão de você. Vem aqui, ó, na mão de vocês. E ele disse, somente pega, o que eu fizer vocês também fazem. Sabe por quê? Porque você é vaso de barro, ei, você é vaso para ser quebrado, ei, você é vaso que tem os depósitos de ouro de Deus dentro de nós. E nós somos conduzidos pelo que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele já estava com a verdadeira luz. Diz que ele tinha um cântaro e tinha também a tocha dentro e estava com a espada na mão. A tocha significa que a luz de Cristo brilhava e brilhava no lugar certo, era dentro, para iluminar, para acender, para não ofuscar. Porque não adianta pegar uma candeia e botar embaixo da cama, não adianta pegar uma candeia e botar num lugar inapropriado, porque ela não vai brilhar. Nós temos que colocar no lugar certo para ela brilhar. Essa candeia é a luz de Cristo e ela tem que brilhar dentro de mim e de você. Eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. João 8,12 diz isso. Louvado seja o nome do Senhor.
Coríntios 4. Louvado seja Deus. Eu já vou terminar. Já vou terminar isso. 2 Coríntios 4. Aleluia. Fala aqui no 4 e o 4. E diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Um tem que ser escravo do outro, para levar a sua igreja unânime, reta, diante do Senhor, para entregá-la pura, inculpável, sem mancha e sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no 6: pois Deus que me disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luminosidade quem dá é Ele. Se eu e você buscar, Ele faz. E eu e você não vai ver mais perseguição. Eu e você não vai ver mais cara feia. Eu e você não vai ver mais a incredulidade do irmão. Mas você vai ver a glória no irmão que está incrédulo, no irmão que não sabe ainda o que é conhecimento. Não é pouco não, é muitos para poder encher nos vasos de barro que somos eu e você. Aqui também diz: louvado seja o Senhor, louvado seja. Eu gosto assim, quando o Senhor ele me induz, ele fala, porque ele diz aqui: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Gideão tinha que entender isso. Não é o poder dele, mas é o poder de Deus, que excede todo entendimento e que nos dá vitória pela morte de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim por isso que nós temos que morrer para nós mesmos, para levarmos as cargas uns dos outros. Temos que morrer para nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, né? E aqui diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não esteja entendendo, mas a glória dele vai ter que resplandecer. Talvez você não está entendendo ainda, mas ele vai deixar, através desse sofrimento, resplandecer a luz de Cristo dentro de mim e de você. E pela glória dele você vai ter muitos dons, e você vai ter muitas vitórias. Entenda, compreenda que o Espírito está dizendo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele quer. Se é nas escrituras, leia. Se é de louvor, louve. Se é na pregação do evangelismo, vá para o evangelismo. Se é para ser pastor, então faça as ordens de pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele escolhe. Ele escolhe. Vamos mais adiante para finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo foram de 100 em 100, porque eles dividiu ainda os 300 de 100 em 100, você acredita? Você acredita que esse grupo ainda foi dividido? Agora tem um detalhe, ele não foi dividido mais para não fazer, não, ele foi dividido para fazer a obra, mas foi dividido de 100 em 100. Meu Deus. E somente 100 foi considerado a casta. Somente 100 foi para quebrar os canos. Os outros tinham que ficar lá com a espada, esperando a hora. Mas ele levou com ele 100. Esses 300 ainda foi dividido. Deus não é Deus de divisão, não, mas quando ele quer usar para uma parte e para outra, ele divide. Ele divide os grupos. Eu quero tu aqui, eu quero tu aqui, eu quero tu aqui, eu quero tu aqui. Eu quero tu nesse trabalho, eu quero tu nessa. Aí ele divide o que é dele. É só ele que divide o que é dele. Porque a igreja é dele. É só ele que divide. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E 100 homens acompanhados chegaram aos postos avançados dos acampamentos. E pouco depois da meia-noite, coisa boa descer pelas madrugadas. Eles já foram na calada da noite. Eles já foram perguntar ali os mistérios de Deus de madrugada. Olha Deus, porque amanhã vem cedo. Eu já estou preparado. Diga aí, preparado, seu irmão. Mas se prepare pelas tocadas da noite, pelas caladas da madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você vai precisar jogar um cântaro. Você vai precisar pegar a espada. Então tem que ser nas caladas da madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali assim foram e tocaram as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram o jarro e que vinham nas mãos. Oh, glória! Ele sendo Jesus, não se conscientizou disso, mas desceu até a forma humana. Está lá em Filipenses 2, se esvaziou de si mesmo para obter a parte humana da coisa, para sofrer o sofrimento que ele teria que passar para salvar multidões. Quando se joga um jarro, você tem que saber se você é de ouro, se você é de metal, se você é de madeira ou se você simplesmente é de barro para ser quebrado na mão do oleiro. Porque se você for de barro, está de bom tamanho para o Senhor. Mas não queira brilhar mais do que Ele, não, porque Ele lhe abate. Porque Ele exalta os humilhados, os vasozinhos de barro que Ele pega para lá, que Ele pega para cá, que Ele diz faz isso e a pessoa faz isso outro e Ele também faz. É esse que Ele gosta de pegar e tá. Então seja vaso de barro para se quebrar na mão dele. Entenda o mistério. Seremos todos quebrados na mão do oleiro para algo maior. Para algo maior, para alcançar uma glória maior. Não é só a glória que você vê, é uma glória maior. Ela está lá na eternidade. Ela nenhum olho viu. Então eu e você tem que saber ser quebrado. Não queira ser de ouro, mas queira ser refinado como ouro. Não seja de todo tipo, mas de barro. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, aqui no 20 diz: as 3 campanhas tocaram as trombetas. E a propósito, só se toca a trombeta quando há ou guerra ou então vitória. Naqueles tempos, eu já fiz um estudo aí e descobri que naqueles tempos se trocava a trombeta quando tinha um exército e ia avançar um contra o outro.
mas também se toca vitória quando vai se receber vitória. E aqui diz que todos eles tocaram aqui, ó, as tochas numa mão, despedaçaram já e empunharam as tochas com a mão esquerda e as trombetas na mão direita e gritaram: a espada por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Se eu e você se unir, se eu e você pegar a espada e ao invés de ferir, e ao invés de matar, e ao invés de discordar, você conseguir unir uma igreja para ser levada para o céu, você vai ter as vitórias de Gideão e dos 300. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou mais adiante, mas eu creio que a gente já entendeu esse mistério de Deus aqui. Eu não me preparei. Eu sei que Deus deu essa mensagem muitas vezes, mas eu não me preparei. Mas o Senhor, Ele é fiel, amém? Amém. Que os irmãos possam interceder por mim, por meu esposo, em nome de Jesus, e possam nos ajudar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.